gravando, né? Não, pode andar, pega bastante. Boa noite. Muito obrigada pela vocês tiverem aí o bom agrado de estar vindo, né? Essa primeira palestra que eu faço aqui na Unifama, convidada pelo vereador Gabriel. E a gente estava conversando, porque eu sou da área da saúde e a parte psicológica também. E a nossa grande preocupação é a falta de motivação que anda acontecendo com as pessoas, né? Então, para quem me conhece, eu sou Selma, eu sou psicanalista, terapeuta naturopata, tendo lá na clínica da Ana Catalari, e faço algumas terapias alternativas que também está muito em conjunto com o SUS, né? É a nossa batalha aí de poder fazer com que todas as cidades tenham essa terapia, né, dentro do Sistema Único de Saúde. É a nossa luta, né, a nossa vontade, que todo mundo um dia pode estar acessível a essas práticas que ajudam as pessoas a buscar o que a gente vai falar um pouquinho hoje, que é a motivação. Então, muitas vezes, né, essa motivação, o que te motiva para ter a vida que você tem, ela vai no cotidiano fazendo com que eu fique vivendo no automático. E é esse automático que está muito fora e não dentro, começa a questionar nossas vidas, né? Será que o que eu estou fazendo tem sentido? Porque a gente começa a viver muito no cotidiano. E esse cotidiano faz com que eu não me volte para mim. E na verdade, a resposta, e dentro da própria comunidade científica, né? Eu tenho aí alguns títulos que fiz isso, né? Eu tenho mestrado, doutorado, e a gente acaba voltando muito para isso, né? Que as pessoas começam a buscar muito fora, muito o que vê, e esquece um pouco do dentro. E esse dentro é que vai fazendo com que a pessoa perda a motivação. E esquece que quando ela cuida bem de si, ela está cuidando bem do outro. Porque o outro é você. Mas a gente vai perdendo isso, vai perdendo essa motivação, porque vai vendo isso no outro de uma forma que eu já não me vejo mais. Então, quando eu não me vejo mais, o que eu olho no outro? O que eu não estou gostando. E aí é mais fácil, né? Ah, mas fulano não entende, fulano não melhora. Então, essa falta de voltar-se para dentro faz com que eu não entenda o que está fora. Então, vai perdendo a motivação, né? O que eu estou fazendo nessa vida? Qual é o meu propósito? E a dimensão e o tamanho que eu dou para isso também tem muito a ver com o que eu estou olhando muito fora. Porque às vezes uma coisa muito pequenininha ela tem um valor imenso, e uma coisa muito grande, não. Então, dentro dessa comunidade que eu estou falando, né, dos cientistas, eles fazem muitas pesquisas para ver como isso pode ser melhorado. Porque quando a gente olha para o mundo abrangente, ele é maravilhoso, né? Ele é lindo, ele é perfeito. E o mais engraçado, que eu estava conversando com o Gabriel lá no fundo, é que a força maior que rege tudo isso é o amor. Essa é a lei maior. E não a palavrinha, né? Mas o que fez esse amor fazer o que somos e como estamos. Então, quando a gente fala que a ciência está muito longe da espiritualidade, não é verdade. Está muito dentro. E ela leva muito mais a sério, às vezes, do que nós que estamos constituídos dentro, não da espiritualidade, né, mas de um fundo religioso, de uma etnia, que é necessária, tá? Seja ela qual for. Falou do amor, falou de Cristo, falou de uma força maior, falou de Deus, é espiritualidade. Tudo em nosso corpo está conectado, toda ação gera reação. Acho que a gente escuta muito isso, né?
Escuta na escola, escuta fora, escuta de outros, mas é uma realidade, né? Quando eu vou praticar uma ação, eu vou ter que receber algo de volta disso, né? Isso é muito física. E a física é a constituição de tudo que nós somos, né? As preocupações estão por toda parte em nossa vida, quase o tempo todo. São preocupações pequenas e grandes, as razoáveis, as excessivas, as bem fundamentadas e as estapafúrdias. Existem todos os tipos. E quem qualifica esse tipo? Não é o tamanho dela, mas como eu a vejo. Então, o que eu preciso entender? Uma coisa muito linda, né? Porque o que mais aproxima nós da espiritualidade, né? Eu acredito que todos aqui creem, é em Cristo, Jesus. Ele é o algo mais palpável e real que nós temos de um espiritual, né? De um amor que solta, né? Um amor que tem certeza do que está dentro. Então, quando eu tenho muita certeza do que eu estou dentro, e isso era o exemplo dele o tempo todo, eu tenho muita certeza e serenidade do que eu sou. Então, a serenidade do que eu sou passa para o outro. Então, eu respeito e vejo o outro como eu sou. Era assim que ele fazia, né? Então, a palavrinha que a gente mais escuta e é muito linda é a verdade. E o que é verdade? Né? Ele não respondeu. Por quê? Porque a verdade ela não tem resposta, ela não é erro e ela não tem erro. A verdade ela é certa sempre, a minha e a do outro. Então, quando eu busco esse entendimento dentro de mim, a verdade do outro é verdade e a minha também. E aí entra esse contexto lá, né? Quando eu estou muito preocupada com algo e alguém já vem com a sua verdade em cima do meu algo, eu não tenho essa serenidade, essa dignidade que Cristo mostrava o tempo todo, de primeiro ouvir. Ouça, ele já vai estar vindo constituído com a verdade dele. E se ele vai vir com a verdade dele, eu tenho que ouvir, porque eu tenho a minha. Mas se eu quiser impor a minha na do outro, não vai ter um acordo, porque não tem nada errado entre as duas partes. Mas o outro vem muito furiamente. Então, se ele vem primeiro, eu preciso entender esse passo. E aí eu vejo aquilo lá, né? Que algumas preocupações podem ser grandes, pequenas, estapafúrdias. Quando eu quero expor que eu também estou com um tipo de preocupação, não estou entendendo dele e não aceito a dele. Mas se eu fizesse diferente, talvez eu deixasse ele falar, talvez depois ele deixasse eu falar e os dois ouviriam. E aí teria um consenso de eu aceitar a verdade do outro e ele talvez aceitar a minha, né? E aí aquelas palavrinhas elas vão perdendo sentido. Elas se comportam como uma goteira irritante, né? É a forma que o outro vem fazer isso para mim. Rudiosamente em nossa mente, como se fosse um balde de metal, que no final das contas pode transbordar de tantos pensamentos, né? Então eu me esqueço que toda aquela preocupação que está comigo está com o outro. E aí é onde acontece todo esse não muda. Mas se eu estou conseguindo enxergar no outro e o outro é um reflexo de meu e tudo está conectado, então será que eu estou mudando também? E aí é a grande coisa que vai fazendo as pessoas perder essa motivação de vida, né? De conseguir coisas. Mas antes tem que estar bem consigo, né? E quando fala de tudo conectado, é porque tudo acontece quando eu entendo isso. A minha motivação ela tem que ter uma positividade minha e não do outro. O outro é um complemento. Mas se eu entendo isso, se eu entendo que a motivação ela nasce em mim, talvez
talvez eu seja um exemplo para o outro, né? E já modifico o outro sem precisar querer mudar o outro. Então, essa é a grande questão de eu não perder a minha motivação. E se a gente for olhar hoje em dia, né, de tudo que vem acontecendo com a gente, essa motivação vai perdendo mesmo. Veja, esses quase 3 anos da nossa vida, meio que a gente viu que a gente não controla nada, a gente não é nada. E não somos. E ao mesmo tempo somos tudo para Deus. Então, se muitas vezes a gente não focasse mais nos contratempos e o que eu posso fazer com isso, aquela historinha do provérbio, né? Se eu dou um limão para quem está de bem com a vida, ele não é azedo, eu faço dele uma limonada. Mas e se ele não está legal? Ele vai ter tempo de pensar, pode pôr água, pode pôr açúcar, fazer uma limonada? Não. Mas poxa vida, a vida já está o carro, a pessoa vai lhe dar um limão? Então é muito desse olhar que eu tenho para com aquilo que está vindo para mim. Hoje eu falei uma coisa para um paciente muito ter servido para mim também. Às vezes eu aprendo com o outro e o outro aprende comigo. E isso é legal, isso é bom. Eu gosto muito disso. Isso eu tive uma vivência comigo mesmo de aprender que Deus, Ele faz mediações. Ele não fala para nós o que nós temos que fazer, mas quando eu peço algo e fico despreocupado com aquilo e vou fazer outra coisa, eu estou dando a chance da conexão com toda essa positividade e esse amor agir. E aí aquilo acaba acontecendo. E aí a gente já lembra, nossa, aconteceu do jeitinho que eu pedi. E outras vezes, quando a gente está muito agoniado e pede algo, fica todo o tempo todo dizendo, lembra disso, eu lembrei, não dá certo, né? Porque eu não dou tempo de algo que é superior a mim e sabe de todas as coisas agir. E para ele está tudo bem, né? Quem não deixou agir? A minha ansiedade, a minha angústia, a minha falta de crer naquilo que eu pedi, né? É difícil. Mas eu preciso entender que quando uma coisa boa vem a mim, veio a mim, eu não busquei. Então, tenha um cuidado a mais. O que a gente faz às vezes quando a gente recebe uma promoção, alguma coisa? A gente vai pensar em todas as outras coisas ruins. Mas eu vou ter que me locomover. Mas eu vou... Será que compensa? Mas eu vou gastar. Mas veio até você. Então é seu. Isso é motivação, isso é deixar, né, a minha espiritualidade tomar conta. Aí sim isso acontece. Então, essa magicazinha da motivação, nesse tempo tão difícil e tão desafiador que a gente teve em descobrir que não somos dono de quase nada e que tudo pode acontecer, e que a diferença de eu voltar a ter motivação na minha vida é buscar dentro, né? É buscar dentro. E nessa comprovação científica, né, os cientistas da Pensilvânia, do State University, que eu sou muito bom em inglês, né, Estados Unidos da América, realizaram um estudo sobre as preocupações mais recorrentes de um grupo de pessoas. E com o passar do tempo, verificou que elas se comprovaram em fatos reais. Não entender que buscar em si mesmo força e a cura fazem elas adoecer no físico como no mental. Eu estou fazendo parte de um grupo de ajudas, né, de procedimentos oncológicos, e a gente consegue ver muito isso, né? Porque a gente tem toda a história daquela palavra, o que ela causa. Mas quando a pessoa entende isso, é mais fácil, né? É mais fácil de ser cuidado. O físico dela e o mental. Porque tudo começa aqui dentro de mim. Da positividade que eu vou ter com aquilo que me deu. Disso que eu acabei de dizer. Eu recebo uma notícia. O que eu faço com ela? Como eu vou
essa magicazinha que está dentro de mim e não no outro. Só que se eu entendo isso, eu acabo transformando uma positividade dentro de mim, que ajuda o meu corpo, que disse lá que tudo está conectado, a melhorar. É confiar no corpo. Então, o que tiver para vir é meu. E como eu vou tratar disso? Como eu trato disso, que faz com que acenda essa motivação, até para uma doença. Como vimos, né? Se tudo depende de eu voltar-se para mim, tudo começa nos pensamentos. A mente, cérebro e emoção. Então aqui dentro não existe só uma coisa, não existe só um cérebro que toma conta de todo o corpo. Ele precisa da mente, do cérebro e emoção. O que é a mente? A mente, eu costumo dizer para os meus pacientes, que é o nosso inimigozinho, né? Todo mundo tem aquela coisinha lá dentro, e ninguém aqui é esquizofrênico. Existe, né? Nossa vida ela é composta de pensamentos, e pensamentos são vibrações dentro do nosso neurosistema. E é ele que faz toda a conexão do nosso corpo. Então tudo é vibratório, né? A gente desenvolveu uma fala para que o outro entenda, né, como me comunicar. Mas tudo aqui, os pensamentos e essas imagens que nós criamos são neurossistemas que passam pela minha mente, pelo cérebro e faz toda a coordenação do corpo. Então tudo está conectado mesmo. E quem faz isso é o nosso sistema imunológico, que ele está em tudo que constitui o ser humano, né? Ele está nas moléculas, ele faz parte da conjunção átomo, prótons e elétrons, que cria nossa pele, musculatura, corpo, órgãos e tudo. Por isso que fala lá assim, está com a imunidade baixa, está tristinho, por isso pegou gripe, né? A gente costuma falar isso com as crianças, está tristinho, por isso que está gripadinho. É por causa disso, e tem todo um sentido, né? Agora que a gente viveu todo esse processo de pandemia, a gente se surpreendeu com casos que a gente falava, meu Deus, mas como é essa pessoa? E por que é essa? Porque o sistema imunológico conhece tudo dentro, não fora. E é ele que vai conduzir eu a me motivar a querer sempre realizar coisas que fazem com que eu sinta essa felicidade. E essas coisas podem ser sentimentos e emoções, que está muito ligado com a mente, o cérebro e a emoção. A emoção, eu costumo dizer que é o que nos liga a Deus, né? A nossa alma, a nossa essência, o nosso ser. A mente, ela é aquela que conduz a razão, porque desde pequena a gente aprende conceitos, crenças, né? Do que pode e o que não pode. E é errado? Não, é para nos movimentar e não fazer coisas que não se deve fazer. Então, quando isso entra em harmonia, o cérebro executa, como se ele fosse o executor. E aí, todas essas informações dos neurosistemas nossos passam pelo corpo e vai agindo, né? Então, isso foi estudado agora também dentro da pandemia, porque um sistema imunológico regado de alegria, regado disso que eu estou dizendo, ele conseguiria passar mais resistência, mais fortaleza. É como se colocasse um uniforme nos soldados e esses soldados estivessem bem equipados, enquanto o outro lá não. E aí essa é a diferença. Só que nós não conhecemos como estar dentro. Nós não sabemos o que levou, o que cultivou, o que tem dentro daquela pessoa, que é as emoções. E emoção é vibração. É ela que faz a conexão para que haja todo esse sistema dos hormônios, da alegria, da felicidade reger dentro de nós. Então, todos nós podemos ter ansiedade, tristeza, depressão, em maior ou menor grau. Explica a BBC Mundo, serviço em espanhol da BBC. O Juan Ramos Sejudo, professor de psicologia da Universidade Camilo Cela, da Madrid, e diretor do Centro Mindalab. Todos nós podemos sofrer com o medo e a ansiedade antecipada.
mesmo em casos que parecem pouco importantes, como ir a uma festa onde você não conhece ninguém, conversar com o seu chefe ou falar em público. São situações normais em que haveria necessidade de preocupar demais, mas nos preocupamos. Então, quando eu falo, mas é porque eu tenho, né, vou citar tudo aquilo ali, mas aquilo existe em todas as pessoas, né? Todas as pessoas vão ter um time para ficar triste, surgir uma depressão por causa dessa tristeza ou por causa dessa ansiedade. Isso faz muito parte. Como eu digo, a ansiedade, ela existe em todas as pessoas. Se disser para mim, Selma, eu quero acabar com a ansiedade, não tem como, né? A ansiedade, ela faz parte da emoção que a própria pessoa constitui, como o medo, como todos os outros, está constituído lá dentro do que eu acabei de falar, das emoções. E na verdade a ansiedade, ela seria para fazer projeção de um sonho, um objetivo. Então ela nos impulsiona a sonhar com aquilo e querer que aquilo realize. Mas é aquilo que eu acabei de dizer, eu peço e esqueço e continuo a minha vida. Mas o que faz essa ansiedade ficar maior? Não acreditar na própria projeção que ela foi feita. E aí o que eu vou fazer? Eu vou recorrer lá no passado e ver o que não deu certo, que não vai voltar. E aí eu vou voltar na minha projeção para ver se eu consigo realizar aquilo. E se eu não tiver um bom caminhar, como eu vou chegar aqui? E aí eu não vivo o que precisa ser vivido. Como Jesus ensinava todo o tempo, viva o agora, é só o que você tem. E o que eu também não tenho é a única coisa que eu estou querendo vivenciar. Porque Ele era o Senhor do ontem e o Senhor do depois. Mas Ele não vivia o agora. Por isso, veio viver a experiência do agora. E era tão somente isso que faz com que eu me motive em pequenas coisas, em passo de cada vez. E aí, essas emoções, elas vão acontecer? Vão acontecer. Mas elas não podem ser maior do que eu. Paradoxalmente, para preservar uma boa saúde mental, a primeira coisa é não confiar tanto em nosso cérebro. A vozinha que eu falei, razão demais me endurece. E aí faz com que eu duvide da emoção. Só que tudo que a gente está falando aí, tudo que os cientistas estudam não é o poder do amor. E o amor é o quê? Uma emoção. Então, muitas vezes, é aquilo que eu falei. Se Deus faz uma mediação e algo vem a mim sem que eu peça, vamos supor, uma promoção. Eu não estava nem pensando naquela promoção, uma coisa mais fácil da gente imaginar. Aí, o meu chefe chega lá e fala assim, olha, você é um bom funcionário, você foi promovido, só que você vai morar na cidade vizinha. Aí ele vai lembrar o quê? Eu tenho a minha casa, eu tenho a minha família. Ele começa a pensar em tudo fora e esquece do potencial que deram para ele. E esse potencial é Deus. Aí mais para frente, aquilo vai bater de novo, porque Deus, Ele é magnânimo, né? Se Ele quer um propósito para você e sabe da sua capacidade, Ele vai continuar batendo. Só que aí aquilo vai se tornando mais difícil porque eu vou me perdendo. Porque eu perdi a minha primeira motivação. Então, às vezes a gente fica nessa rotina, né? É tão confortável tudo ali, né? Eu consigo estar muito confortável com a minha rotina. Então, por que eu vou dar um passo maior? Mas você não pediu. Aquilo veio como um presente, né? Presente meu agora. E depois talvez eu fique o resto da vida lembrando daquilo. Talvez se eu tentasse conciliar com a minha família, dar um jeito, tentar ver que o começo seria difícil, mas depois eu ia vencer, talvez eu conseguiria, né? Realizar todas essas coisas e as bênçãos iam se multiplicando. Mas às vezes nós não fazemos isso.
ele explica que nem tudo o que o nosso cérebro diz é real. Percebemos a realidade através dos nossos sentidos, e o nosso cérebro processa conclusões com muitos erros. Ele está constantemente errado. Bom, isso foi um estudo lá que o psicólogo fez, né? E acaba pegando um grupo de pessoas, e é muito resumido isso que eu estou dizendo. As pessoas, quando estão numa zona de conforto, ela não se arrisca. Só que eu preciso entender que nós temos um Deus de possibilidades. Como amamos algo que não vemos, mas nós amamos. E ponto. Isso está constituído em mim, eu acreditando ou não, eu querendo ou não. Está dentro do meu DNA. Está lá. Ela chama fé. Então, quando existe fé, existe transformações. E se existe transformação, e eu busquei aquele incansavelmente, mas acabou vindo como uma mediação, eu preciso olhar para aquilo com um carinho maior de oportunidade. A oportunidade me ajuda a aumentar essa motivação que é necessário para que eu viva num ciclo de movimento, de conquista e transformação. Agora eu vou passar um vídeo, e esse vídeo ele fala da felicidade, que também está muito constituído com a motivação. A felicidade, ela é um estado, né? Ela não é uma ação. Aí a gente também se projeta aqui fora. Só que a felicidade, ela é emoção constituída dentro do ser humano. Você nasce feliz. Se a gente for pegar por um lado da espiritualidade, vamos dizer que Deus sopra a vida feliz. Ele não sopra a vida, vai, mais um. Não. Ele sopra feliz. Então, se ele sopra feliz, nós temos dentro de nós o poder da felicidade. Então, na verdade, tudo que a gente busca, e até esse medo, essa preocupação, essa angústia, essa tristeza, é uma incansável busca pela felicidade. Só que volta lá de novo no comecinho. Eu perco a motivação porque eu me projeto fora e esqueço que tudo está em mim, dentro de mim. Então a felicidade é o estado da minha essência. Ela está dentro. E tudo mais fora é acréscimo. E aí as coisas começam a fazer ciclos de movimento, que é o que a gente vai ver no vídeo. Vamos. Ela achou a flechinha? Vamos prestar atenção? Eu vim aqui contar algumas histórias para vocês. Histórias de pessoas que são realizadoras de sonhos, que conseguiram transformar seus sonhos em realidade. Souberam fazer de interrupção um caminho novo, de um eventual quebra um passo de dança, souberam fazer dos medos uma escada, dos seus sonhos uma ponte, das procuras um encontro consigo mesmos. São pessoas que conseguiram transformar sonhos em realidade. O mundo é movido a sonhos. Se a gente for olhar a história da humanidade, todas as grandes transformações sociais, políticas, todas as grandes obras de arte, as descobertas científicas, a gente vai encontrar o sonho de alguém por trás desses movimentos. Sempre encontra o sonho de alguém que teve um desejo muito forte, alguém que teve uma perseverança, determinação, lutou para transformar esse sonho. A ideia, a descoberta científica, a obra de arte, a ópera, a criação de uma empresa, souberam transformar isso numa realidade. Você é o tamanho dos seus sonhos, sonhar grande ou pequeno dá o mesmo trabalho. Então é melhor sonhar grande, pensar grande. Por isso que eu provoco cada um de vocês a pensar que cada um de nós é do tamanho do nosso sonho. Mas isso não significa megalomania, porque a fita métrica está dentro de cada um. Só cada um sabe avaliar qual é o tamanho do seu sonho e a relevância desse sonho para si próprio. O importante é se realizar, ser feliz, ter sucesso.
naquilo que faz. Então o mundo é movido a sonhos. Então são pessoas que se realizam nisso. Isso aqui é importante que eu estou tentando transmitir para vocês. Quando a gente vai olhar a história dos realizadores de sonhos, a gente encontra algumas características comuns entre eles. As características são principalmente relacionadas com as atitudes das pessoas. A atitude, a postura, esse é o intangível que move o mundo, que faz com que os sonhos se realizem. O que eu tenho encontrado na minha experiência lidando com vários realizadores de sonhos são 5 atitudes principais. A primeira delas, perseverança e determinação. As pessoas não jogam toalha nunca, correm atrás dos seus sonhos, vão realmente com empenho tentar realizá-los. A não acomodação. Isso às vezes as pessoas estão até bem sucedidas na vida, profissionalmente, em casa, na família, sua saúde, mas ainda assim as pessoas tentam se reinventar, não entram naquela chamada zona de conforto e ficam acomodadas. Então a não acomodação é uma atitude fundamental, está sempre inquieto em busca do próximo sonho, quando já consegue ser realizado. A criatividade também é bastante importante. O realizador de sonhos, ele inventa formas, inventa o futuro. Sonhar é inventar o futuro. E criatividade é muito importante. Então eu sempre gosto de chamar a atenção para as pessoas de que elas devem valorizar muito a sua intuição. Realizações não é questão técnica, é uma questão de atitudes. E a criatividade e a intuição é muito importante. Confie na sua intuição. Confie nela, ouça suas vozes internas, que elas vão, com certeza, fazer você perceber o caminho que você deve tomar para realizar o seu sonho. As parcerias, a atitude de ter parceiros, de descobrir cúmplices, de descobrir pessoas que lhe ajudem a realizar sonhos. Ninguém consegue realizar sonhos sozinho. Não encontrei nenhum caso do trabalho que eu fiz com esse realizador de sonhos de alguém que realizou sonhos sozinho. Que o sonho, sonhado sozinho,